Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao canal de Mindália Televisão. Antes de mais, agradecer desde já a vossa presença e tão importante colaboração ao assistir a estes conteúdos que efetivamente têm como missão transformar o ser humano e permitir então a que todo o planeta possa ter acesso a estes conhecimentos que aqui partilhamos de forma diária, de forma gratuita. E para isso contamos sempre com a colaboração destas pessoas que fazem aqui estas partilhas diariamente para todos vocês. Hoje vamos falar, temos um tema muito interessante, vamos falar sobre compreender e ajudar os nossos filhos ou os vossos filhos pela Ana Paula Ribeiro. A nossa convidada é licenciada em Contabilidade e Administração, fez várias formações na área da estética e nutrição, é assim terapeuta transpessoal, facilitador de constelações familiares, reikiana, hipnoterapeuta. Não vou dizer o currículo todo da nossa convidada, vou só dizer mais algumas coisas, que é, estudou também técnicas de automeditação, de meditação guiada, atenção plena, técnicas de respiração consciente, visualização criativa, técnicas de trabalho corporal, PNL, coaching, hipnoterapia e regressão. Como podem comprovar, podem ainda ver mais informação na descrição deste vídeo sobre a nossa convidada. Efetivamente, não é possível estarmos aqui a dizer todo o currículo, mas efetivamente é grande. Eu fiquei impressionada já da outra vez e continuo impressionada. Vamos então já ouvir este tema pela Ana Paula Ribeiro, mas antes disso, recordar-vos que com pequenos gestos, efetivamente, apoiam estes conhecimentos, estas informações, colocando gosto nos nossos vídeos, fazendo comentários positivos sobre eles, estão a impulsionar esta informação, porque estão a dizer ao YouTube, que é o canal que os partilha pelo mundo inteiro, que efetivamente são importantes, e o que acontece de forma automática, tendo em conta as regras do YouTube, é que eles chegam a cada vez a mais pessoas em todo o planeta, sobretudo às pessoas que procuram conhecimentos nestas áreas, e também na língua portuguesa, porque é um canal dedicado então à língua portuguesa. Também dizer-vos que há um chat que podem usar para colocar as vossas questões, sobretudo. Animo-vos a que o façam, efetivamente, não é todos os dias temos assim uma pessoa como a Ana Paula Ribeiro disponível para nos ajudar em questões assim que precisamos de uma resposta, uma orientação, e a Ana Paula com certeza pode dar-nos assim algumas dicas maravilhosas. O chat tem um pequeno procedimento para as questões, para conseguirmos diferenciar as perguntas dos comentários comuns, que é colocar em maiúsculas a palavra pergunta, pedir-vos também que coloquem a vossa pergunta logo de seguida e que ainda nos façam referência ao país de onde nos escrevem. Sabemos que temos muitas pessoas pelo mundo inteiro a ver-nos, portugueses e não só, mas queremos saber de onde nos estão a ver. Sem mais demoras, vamos então dar as boas-vindas à Ana Paula Ribeiro. Ana Paula, antes de mais, obrigada por aceitares o nosso convite. Estás aqui pela segunda vez em Mindália, com um tema diferente da outra vez, mas igualmente interessante. Olá, boa noite Vera, tudo bem? Boa noite a todos os telespectadores e muito obrigada pelo convite. Vamos hoje falar sobre outro tema completamente diferente, como dizes. Então, como compreender e ajudar os seus filhos à luz das constelações familiares. É este o tema. E para eu trabalhar este tema, eu vou primeiro falar um pouco sobre o que são as constelações familiares, como é que aparecem. Então, as constelações familiares aparecem com o Bert Hellinger, e o Bert Hellinger descobriu que o sistema familiar, assim como todos os sistemas, tem regras próprias, tem uma ordem natural. E que quando essa ordem natural é quebrada, ou seja, não é respeitada, existem efeitos. E esses efeitos são sentidos nas gerações futuras. Ou seja, imaginem, se há uma quebra na ordem na geração dos nossos avós, os netos vão pagar, digamos assim, por essa... vão pagar por esse...
esse desrespeito pela esta ordem natural. Então, dizer que todos os problemas nos provocam sofrimento e que todo o sofrimento tem na sua base conflito e que todos os conflitos são resolvidos por mediação. Então, eu tentei ser o mais abrangente possível nesta definição das constelações. Então, constelações é um método de mediação. Digamos que é uma técnica de arranjar soluções que libertam as pessoas dos seus traumas, dos seus medos, das suas inseguranças. É um pouco por aí. E tanto dá para os adultos como para as crianças. Dizer que todos os conflitos que nós vivemos hoje em dia não têm a sua origem no presente, mas sim no passado. Naquilo que são os comportamentos, os padrões de comportamento que nós repetimos da nossa família. E através das constelações familiares, o que nós fazemos é trazer à luz da consciência estas dinâmicas deste comportamento e estas lealdades inconscientes. Então, estes bloqueios são trazidos à luz e o que é que acontece quando nós aplicamos as constelações familiares? A energia que estava estagnada é libertada, aparece uma nova perspectiva, há uma expansão de consciência, há uma ativação dos recursos internos e há um processo de responsabilização. Vou falar aqui um pouco das regras ou leis das constelações, só para enquadrar. Existem 3 muito importantes, que são chamadas das ordens do amor, e a primeira é a vinculação, ou seja, o direito de pertencer. Todos nós temos o direito de pertencer à nossa família. Depois temos a ordem e a hierarquia, ou seja, todos nós temos direito ao nosso próprio lugar e à nossa própria função na família. Depois está a lei da compensação, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Aqui, imaginem que numa família alguém é excluído. O que acontece quando alguém é excluído ou é esquecido? As gerações futuras vão se identificar com esta dor e vão tentar equilibrar o sistema através desta identificação. Então, cada vez que há uma violação destas ordens do amor, o que acontece é que se causa emaranhamentos. Como é que isto se manifesta na família? Através de suicídios, de depressões, de doenças, de dependências. E isto manifesta-se nas gerações futuras. Então, quando há estas violações destas ordens, de que maneira é que isto acontece? Eu vou dar só alguns exemplos. Por exemplo, um aborto que não é vivido, que não é feito luto, que os pais não fazem um luto, é uma energia, uma dor que fica presa e que depois, mais tarde, algum filho pode se identificar com isso. Por exemplo, as crianças que morrem, crianças e os adultos que morrem e que não se faz o luto, é outro das possíveis identificações. Por exemplo, os filhos que são dados para adoção, o facto dos pais adotivos não mostrarem respeito para com os pais biológicos. Temos também a identificação de crianças com, por exemplo, ex-parceiros, se eles não são honrados dentro do casal. Relações extraconjugais
segredos na família, isto são tudo violações às ordens do amor que rege o sistema da família. Se acontece uma destas coisas, as crianças podem identificar-se com elas. Passando mais exatamente à parte das crianças. Todas as crianças são metade mãe, metade pai. E todas elas agem por amor aos pais. As crianças são boas na sua alma. E o que elas querem é que os pais estejam juntos. E para isso, elas estão dispostas a pagar qualquer preço. Então, como é que se aplica, ou como é que eu aplico as constelações familiares às crianças e aos adolescentes? Tendo em conta que tanto as crianças como os adolescentes têm vários desafios comportamentais, emocionais, psicológicos, físicos, as constelações podem ajudar a compreender e a libertar o que está por trás desses bloqueios. Por exemplo, quando eu estive na Feira Alternativa no Porto, o ano passado, fiz algumas dinâmicas com as crianças e foi muito importante e muito interessante de perceber, porque o que eu pedi às crianças, que estavam famílias com crianças, e eu pedia a uma das crianças para colocar os pais e os irmãos na ordem que sentia dentro do seu coração. E foi muito interessante porque eles colocaram, por exemplo, o irmão mais velho no lugar da mãe e a mãe como a última filha. E isto é o que eles sentem dentro do coração deles. E isto é muito importante dos pais se aperceberem, porque, claro, eles não dizem isto. Só através destas técnicas e destas dinâmicas é que se consegue perceber qual é a percepção que eles têm dentro deles do que é a família. E de como é que isto está. Por exemplo, posso contar um caso. Havia uma menina que pôs a irmã mais velha no lugar de mãe do pai. Então, eu percebi que aquele pai tinha assuntos a resolver com a mãe dele. Por isso é que a filha estava identificada com esse lugar. E isto foi muito interessante de perceber, porque o pai, ali na hora, apercebeu-se e até começou a chorar, foi muito interessante, comoveu-se, e ele disse, sim, realmente eu tenho assuntos pendentes com a minha mãe que eu preciso de resolver. E ele, ao reconhecer isto perante a filha, e ao dizer à filha que ela não necessitava de ocupar esse lugar que ele ia tratar, ela automaticamente foi para o lugar dela. Então, é muito interessante de perceber como é que funciona a dinâmica familiar num nível mais inconsciente. Não aquilo que nós vemos no dia a dia, não aquilo que nós falamos com a criança, mas aquilo que está por detrás, aquilo que elas sentem no coração delas. E eu agora vou-me pôr à disposição da Vera para responder a todas as perguntas, porque isto é mais interessante se me fizeres mais específicas. Sim, Ana, na verdade eu sou uma fã das constelações familiares e eu acho que as constelações é aquele tipo de trabalho interno que nós fazemos que parece pura magia, não é? Eu sou suspeita, mas há bastantes anos que para a minha vida tenho aplicado e feito terapia com as constelações e efetivamente, logicamente acho que não se consegue explicar porque parece realmente pura magia, não é? Tu vês a movimentação, como tu estavas a dizer, dos lugares e realmente tens descargas emocionais porque te estás a rever naquele papel e isso e realmente está a falar da tua vida e são pessoas que no fundo não te conhecem de lado nenhum e não conhecem a tua história e daí a magia, não é? Parece que realmente... Mas focando, como tu estavas a dizer, nos filhos e nos pais, e também
pronto, isto é resultado do meu próprio processo, não é? Esta conclusão, é que efetivamente nós temos, poderíamos estar se calhar toda uma vida a fazer constelações, porque temos muitas coisas para trás, não é? Ou seja, padrões familiares que nós temos muitas vezes que nem sequer somos conscientes. E muitas vezes vamos para resolver uma determinada situação e aparece-nos outra porque está ainda outra mais atrás para resolver. Eu se calhar estou a complicar muito, mas passo-te a palavra. Não, está correto. A verdade é que quando nós começamos a puxar o fio ao novelo, o novelo nunca mais acaba. E um assunto leva ao outro. E o que fica claro num assunto, através das constelações, fica claro também noutro. É como se abrisse uma porta, mas não se abre só uma, abre-se várias. O interessante aqui é usar as crianças, usar isto nas crianças. Vou dar um exemplo. Eu faço constelações com crianças, em que estão as crianças e que estão os pais. E é a própria criança que vem no grupo, na Feira Alternativa do Porto eu não fiz assim, claro, para não expor, mas em grupos fechados, a criança vem com o tema. E é a criança que me pede, eu quero trabalhar isto, com os pais presentes, claro. Então, imagina, uma criança de 5 anos virou-se para mim e disse que queria trabalhar a segurança dela. Não era a segurança, era a vergonha, desculpa. Era a vergonha. E eu perguntei o que é que ela tinha. E ela disse que tinha vergonha porque nos espetáculos da escola se enganava, saía a correr do palco. Não conseguia lá estar. Ok. E eu trabalhei com ela e disse, está bem, então vamos pôr aqui a mãe, o pai, ela, e ela começou a sentir determinadas coisas, que é maravilhoso, uma criança de 5 anos, e ela foi dando indicações e dizendo, pois, o pai isto, ou a mãe aquilo, e aquilo levou ali a uma situação de um avô que esteve na guerra e que passou uma situação de vergonha e ela estava identificada com isso. E a partir do momento que ela entrega a parte que não é dela, foi muito interessante perceber que no mês a seguir, quando ela voltou mais os pais, ela me disse logo, olha, eu fui para isto foi em novembro, eu fui à festinha da escola e aquilo correu tudo bem, eu fiquei à frente, eu enganei-me uma vez, mas depois eu fiquei lá. Ou seja, ela ultrapassou, a mãe ficou estupefacta como é que aquilo aconteceu, no final da festa foi ter com ela e disse, tu não tiveste vergonha? E ela disse, claro que não, eu trabalhei isto com a Paula. Para ela é natural. Então, é muito fácil de trabalhar as constelações com as crianças, porque elas não têm tanta bagagem e depois os pais estão presentes e percebem o que é que precisam de trabalhar eles próprios. E para mim tem sido uma paixão trabalhar com as crianças. Para mim é uma novidade esta questão das crianças, porque é a primeira vez que eu ouço alguém falar que faz constelações com crianças. Se não estou enganada, porque às vezes é tanta informação que efetivamente há muitas coisas que esqueço, mas estou neste momento com a consciência de que efetivamente é a primeira vez que ouço falar nisso. É um trabalho que tu própria desenvolveste ou que também faz parte do mundo das constelações? Não, eu desenvolvi, eu aliei uma capacidade que eu tenho eu tenho muita facilidade em falar com as crianças e chegar até às crianças. Eu facilmente olho para elas e entro em comunicação. Eu facilmente reconheço-as. Ou seja, eu olho para elas e eu vejo o ser humano. Eu trato-as como um ser humano. E elas sentem isso. Então eu aliei esta minha capacidade, eu tive desde miúda, e pensei, as constelações são importantes. E as crianças são o futuro. Então vamos aplicar isto. Sempre com a presença dos pais. E é fabuloso
Já tive crianças a trabalhar aos 2 anos, com 2 anos, foi mais pequena, até aos 18, 17, 18. Então é muito, muito interessante de perceber, por exemplo, ainda no fim de semana passado, uma criança, ela tem 6 ou 7, me dizia, no meio da constelação, saiu-se com esta, olhou para a mãe e dizia: mãe, a tristeza e a raiva não são mais fortes que o amor. Ela disse aquilo do nada, ficou tudo a olhar para ela. Esta sabedoria é este espaço que eu faço acontecer. É este espaço em que as crianças põem a sabedoria delas cá para fora e que os pais ficam embevecidos e surpreendidos. Uhum. É bem interessante, não é? Voltando aqui à dinâmica familiar, ou seja, há também uma regra, não é? Que é, normalmente há um padrão, o padrão salta uma geração. É assim, Ana? Sim. Queres falar um pouquinho sobre isso? Sim, isso é. Desculpa. Isso é uma das regras, mas há sempre exceção à regra. Ou seja, nas constelações, apesar de haverem regras, é necessário haver uma open mind. É necessário que tu te coloques ao serviço, quando eu falo coloques, é o facilitador, que se coloca ao serviço e que não vá para lá com muitas regras e com muitas limitações. É necessário que ele deixe todo o espaço fenomenológico acontecer e manifestar-se. Por isso eu não posso dizer, é sempre, salta sempre uma geração. Não, às vezes isso não acontece. Às vezes salta 2, às vezes salta 3, às vezes não salta. Não é uma regra taxativa. Está bem? Nas constelações é como se não houvesse regras taxativas. As únicas que são taxativas são aquelas que eu falei, que fala no direito de pertença, que fala na hierarquia, que fala na compensação, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Estas sim são as bases. As outras vai-se sentindo, vai-se sentindo e vai-se percebendo o que é que está ali. Olha, não sei se é uma pergunta difícil, mas é uma pergunta que eu tenho curiosidade. Que imagina que nós queremos ajudar os nossos filhos, não é? Eu vou dar um caso que é muito recorrente hoje em dia. As crianças são diagnosticadas com hiperatividade, não conseguem parar quietas na escola, sentadinhas na cadeira. O que é que tu dirias neste caso? Já te tem surgido algum padrão aqui, por exemplo, que é comum e que vem de uma determinada geração e que faz com que este grupo de crianças, não é, que já são muitas, tenham este tipo de reações? É como eu te dizia, não existe uma estatística. Ou seja, pode-me aparecer 3, 4 crianças com hiperatividade e todos eles terem um motivo diferente. Não é o mesmo, não é sempre o mesmo. Por isso é que cada caso é um caso e cada caso tem mesmo de ser olhado como se fosse uma coisa nova. Porque se eu olho para aquela criança e rotolo, ponho logo um rótulo, não é? Eu não estou ao serviço daquela criança. Estás a bloquear o sistema, não é? Estás a condicionar. Exatamente. Eu estou a condicionar, estou a dizer, eu já sei exatamente o que é que se passa. Não sei nada. Não sei nada. Eu tenho que ficar aberta para o que quer que seja que se manifeste ali e que me dê indicações de qual é o motivo, qual é a causa daquela criança estar hiperativa. Então, não existe uma única causa, não existe um motivo. Existem famílias que têm, como eu tinha falado, têm determinados assuntos
que estão ocultos ou esquecidos, ou pessoas que estão excluídas, e que esta criança se vai identificar com, ou com padrões de comportamento, ela vai se identificar e ela nem sabe se está a fazer essa identificação. É uma coisa muito inconsciente. Lembrar só que, eu falo aqui consciente e inconsciente, e às vezes pode parecer estranho. Lembrar que, acho que toda a gente já viu aquela imagem do iceberg, em que a parte que fica acima do nível da água é muito mais pequena do que aquela que fica abaixo do nível da água. Então, o que fica acima do nível da água, imaginem que é a parte que nós conhecemos sobre nós, é o nosso consciente. E o que fica abaixo é o nosso inconsciente. Então, imaginem que aquilo que move a minha vida é muito mais o meu inconsciente do que o meu consciente. Igual para adultos e para crianças. É igual. Uhum. Olha, já te apareceu assim algum caso de hiperatividade que tu recordas que possas estar assim, dizer o que é que estava por trás disso, embora não sendo padrão? Mas o que é que tu intuis assim e muitas vezes, acontece muitas vezes? Não há coisas que aconteçam muitas vezes. Não, lá está. Exatamente. Existem sempre razões diferentes. Pelo menos as que me têm chegado até mim são sempre diferentes. Posso dar o exemplo de um menino que tinha hiperatividade e que estava identificado com um avô que tinha ficado paraplégico. Então, a identificação dele era algo do género: eu movo-me porque tu não consegues. Eu ando aos saltos, eu corro, eu ando por ti e por mim. Então, são coisas que não se explicam, não é? Não há explicação. Mas há um sentir e há a perceber. E a partir do momento que se reconhece isto, que se reconhece esta identificação na criança e que as pessoas envolvidas se responsabilizam pela sua parte, a criança fica liberta e já não necessita de recorrer àquilo. Ou seja, muitas vezes as crianças estão a representar papéis ou até de pais, não é? Muitas vezes é dos pais, porque o pai não ocupa o lugar de macho na família, então é o filho, e outras vezes é dos avós e por aí fora. Bisavós. O assunto recorrente, digamos assim, é as pessoas estarem fora do seu lugar. Ou seja, uma criança, imagina, que tem uma mãe que é muito vítima. Uma mãe que está sempre a queixar-se. A criança pode, lá está, não é a regra geral, mas pode sentir que tem que tomar conta daquela mãe. Então assume o papel de mãe dela, o papel da avó. E ela vai estar energeticamente, até em algumas atitudes, mas energeticamente ela vai estar nesse movimento de cuidar da mãe dela, e isso vai fazer com que ela não esteja no seu próprio lugar. E isso pode levar a criança, por exemplo, a deprimir. Porque a criança não tem acesso àquilo que são aquilo que é a sua própria energia no seu próprio lugar. E ela está a despender energia para dar à mãe. Então, o ideal seria que todos nós reconhecêssemos qual é o nosso lugar. Mas, por exemplo, uma mãe está muitas vezes ainda no lugar de filha. Ou seja, sentiu que o pai ou a mãe dela não esteve lá para ela. Então ela ainda continua nesse lugar de filha. E quando é mãe, é como se fosse mãe, não é a 100%. E a criança, que é um ser completamente emocional, sente isso. E quando se sente, lembrem-se que as crianças precisam dos pais. E precisam que os pais tomem conta deles.
O ser humano é o único animal que não consegue desenvencilhar-se sozinho. Então eles precisam que os pais tomem conta. E então eles, daí eu dizer que eles pagam qualquer preço. Qualquer preço. Eles só querem que os pais fiquem bem. Eles amam os pais. Posso adiantar, por exemplo, o que é que pode ser constelado? Ou seja, o que é que uma criança pode constelar quando vai com os pais? Ela pode constelar desde dependências, vícios de jogo, por exemplo. Há muitas crianças hoje em dia que estão com vícios de jogo, novas tecnologias, assim, levam a isso. Agressividade, comportamentos agressivos, traumas, medos, inseguranças, dificuldade na comunicação, dificuldade no relacionamento com o outro. Hoje em dia as crianças passam muito tempo em frente a um monitor. E isso às vezes faz com que eles tenham alguma dificuldade no relacionamento com o outro. Têm também dificuldades com a fala. Há crianças que têm alguma dificuldade em articular as palavras. Isso também é uma coisa que pode ser constelado. Dificuldades de concentração, por exemplo, na escola, dificuldades em lidar com as perdas, com a morte, em acatar ordens. Há também a parte dos divórcios, por exemplo, em que os filhos têm muita dificuldade em lidar com a separação. E muitas vezes há uma disputa dos pais pela atenção do filho. E isso é doloroso para a criança. Então, fazer uma terapia vai ajudá-lo a perceber o que é que se passa naquela família e como é que ele e os pais se podem posicionar de modo a ser mais fácil. Vamos já daqui a pouquinho passar às perguntas, mas antes disso queria fazer-te aqui uma última questão, Ana, que é, tu falavas energeticamente, e isso efetivamente faz toda a diferença, não é? Porque muitas vezes trabalhamos o consciente, trabalhamos o inconsciente, mas, ou seja, é quase como se o energeticamente fosse para lá das nossas vivências reprimidas que podem estar no inconsciente. Não sei se esta minha conclusão é certa ou não, mas pronto, é a forma como eu vou interpretando as coisas que também vou observando, não é? É quase como se esta parte energética fosse algo que estivesse muito para lá daquilo que nós vivenciamos, embora possas também estar no inconsciente, não é? Como os traumas que nós não recordamos. Mas eu pedia-te que falasses aqui um pouquinho, se calhar, sobre isto energeticamente. O que é que isto significa, o que é que isto manifesta e o que é que isto pode trazer, não é? Ok, então, todos nós somos energia. O nosso corpo é feito de energia. Se uma criança sente, por exemplo, se uma criança sente que a mãe está muito triste, está deprimida, a criança cede, muitas vezes inconscientemente, cede a sua energia à mãe. Como se víssemos um feixe de luz a sair de nós e a ir para aquela pessoa. E muitas vezes o que é que acontece? A criança fica doente, porque ela dá demais. Isto não é nada visível. Por isso, explicar isto é só mesmo assim, no mundo quase parece uma fantasia, não é? Mas todos nós somos energia e a nossa energia manifesta-se e a nossa energia vai de uns para os outros sempre que uma criança sente que o pai ou a mãe precisam, ela dá. Porque a criança é um ser
muito altruísta. E ela dá, não só porque ela precisa dos pais bem para cuidarem dela, mas porque ela ama os pais e quer vê-los bem. Então ela cede a sua energia. Imaginem que é uma pilha, ok? Em que tem energia ao máximo. E se os pais não estão bem, ela começa a dar, e depois há ali alturas que ela fica mais fragilizada. Isto pode acontecer, já tem acontecido. Então, nós não temos só este corpo físico, nós temos um corpo físico, um corpo emocional, um corpo espiritual, um corpo mental. Isto é energia. Isto, energeticamente, é uma coisa que não se vê. Não sei explicar isto muito melhor. Não tinha aqui o meu microfone ligado. Já foi perfeito, Ana. Gratidão por esta partilha. Nada. Foi realmente muito interessante e revelador, não é? Esta possibilidade, não é? Antes então de passarmos às questões, que já temos aqui algumas perguntas no nosso chat para ti. Gostaria de vos recordar a todos os que nos estão a ver que Mindal é uma organização sem ânimo de lucro que tem como um dos seus principais objetivos ajudar a difundir este conhecimento que partilhamos aqui diariamente com conferências e entrevistas ao vivo e em direto, neste momento a partir de Portugal e também do Brasil e muito em breve da Angola. Contamos com o vosso apoio para impulsionar estes conteúdos, efetivamente, com gestos como colocar gosto nos nossos vídeos, fazer comentários positivos, estão realmente a impulsionar esta informação e também estas pessoas que aqui diariamente fazem esta partilha connosco. Aproveito a deixa para também dizer que se tem um evento, um curso, um serviço, algo que queira promover, agora pode fazê-lo através deste canal. Se quer mais informações, se tem interesse em divulgar e que lhe seja possível o acesso às pessoas que nos seguem, entrem então em contacto connosco, quer através da nossa página do Facebook ou então através do nosso site mindaliatelevisão.com. Por outro lado, se é uma pessoa que tem conhecimentos, quer partilhá-los com o mundo e vê aqui no canal de Mindalia Televisão uma possibilidade para o fazer, se traz essa missão no seu coração, também podem entrar em contacto connosco, os contactos são os habituais, os que já referi, portanto, contamos com esse vosso interesse, caso o tenham. Ana, preparadíssima? Vamos às questões? Vamos lá. Vamos então aqui ao nosso chat. Hoje, como já fiz muitas perguntas, vamos aqui. Disse que as crianças querem mesmo que os pais estejam juntos. Ora, o fluxo do amor tem que estar a fluir. E o fluir não implica que os pais tenham que estar juntos, mas sim em harmonia. Uma coisa é o que as crianças querem, outra coisa é o que isso traz de harmonia. Ou seja, as crianças podem querer, pela sua necessidade de ser amada, de ter atenção, que os pais estejam juntos, mas isso não é necessariamente o mais harmonioso para aquele casal ou para aquela família. E quando os pais se separam, se conseguirem gerir bem a situação, a criança vai se sentir amada e com atenção. Só que ela precisa de um período de adaptação. É só isso. Eu não quero dizer que que os pais tenham sempre que estar juntos. Não é isto. É dentro da cabeça dela e dentro do coração dela há este sonho, os pais ficarem juntos. Isso não quer dizer que tenha de ser assim para haver uma harmonia, está bem? E o amor flui independentemente dos pais estarem juntos ou separados. É uma questão de consciência dos pais. É muito interessante essa questão, Ana, porque realmente a todos os pais, não é? Acho que, sobretudo quando as coisas não estão bem, não é? A primeira coisa que pensam ou que trazem ao consciente é isso, não é? É a dificuldade que vão ter nessa gestão, sobretudo em relação aos filhos, porque na verdade são sempre eles os primeiros
a sentir essa perda, não é? Quer dizer, os primeiros, cá não são os primeiros, mas ou são, não sei. Mas hierarquicamente, porque as constelações seguem a hierarquia, algo que se perde aí? Não se perde nada aí. Desde que os pais se respeitem um ao outro e se aceitem, e isto é muito importante, e olhem para o filho. Isto é um exercício que eu proponho que façam este exercício com os vossos filhos, que é olhem profundamente nos olhos do vosso filho e vejam se vocês conseguem dizer, saindo do vosso coração, eu aceito o teu pai em ti. Ou a mãe dizer, o pai dizer, eu aceito a tua mãe em ti. E a partir do momento que os pais conseguem dizer isto a partir do coração, aquela criança pode ter os pais separados, ela sabe que ela é aceita e é amada pelos dois. E que o pai aceita a mãe que ele tem dentro dele e que a mãe aceita o pai que ele tem dentro dele. É só isto que as crianças precisam, é de serem reconhecidas naquilo que são e naquilo que trazem tanto do pai como da mãe. Muito interessante. Vamos então à seguinte questão, que diz assim: as crianças da nova era, mais conscientes, são muitas vezes um veículo de amor para uma família. Ora, muitas vezes estas crianças são muito agressivas. Como vê esta desconexão com a sua essência? Se vês desconexão com a essência? Eu não vejo. Faz mal. Eu não vejo desconexão aí. É interessante. As crianças, existem crianças que são muito agressivas. Sim, é verdade. Eu posso dizer assim, então, os pais podem, por favor, sentir e pensar de onde é que vem toda aquela agressividade. Sintam e pensem o que é que acontece no seio familiar. O que é que pode estar na origem de tanta agressividade? Porque a agressividade pode ter vários motivos e pode ter várias intenções. Qual será a intenção daquela criança? Provavelmente é trazer à luz alguma coisa que está escondida. Eu costumo ver as coisas por este prisma. Todo tipo de reação das crianças que se fujam da dita regra é uma chamada de atenção para algo que os pais não estão a ver. Oh, Ana, agora vou-te desafiar. Que coisas podem ser essas? Dentro do que tu já viste, assim, algumas possibilidades. Ok. Imagina que o avô foi à guerra e matou muita gente. As vítimas que ele estava ao serviço do país, não é? Ele não fez nada de mais, mas existe uma dor muito grande para com aquelas vítimas. E aqui isso é de uma agressividade tremenda. Outra coisa pode ser, imagina, algum tipo de abuso que um familiar de uma geração anterior ou mais atrás possa ter sofrido. Algum tipo de abuso. Imagina que, ou então imagina que uma avó perdeu a mãe muito pequenina e por isso não pôde estudar e teve que ir trabalhar e ficou com muita raiva. Ou seja, existem milhentas hipóteses. Aqui cada caso é um caso e é necessário ser estudado e é necessário ser analisado com muito amor e carinho pela criança, pelos pais e pela família. Olha, é muito interessante. Estavas agora a explicar isso e surgiu-me uma questão, que é, imagina,
que só um dos pais é que está aberto ou receptivo a fazer este tipo de trabalho. E, por exemplo, a pessoa já constelou esse tema e supostamente devia ficar resolvido mais do que uma vez, imagina, mas não ficou, porque pode vir daquela pessoa que não está receptiva e aberta a esse trabalho, certo? Entre um casal, imagina, não é? Imagina que a criança está a manifestar pronto, uma agressividade e que, ou seja, é preciso se calhar um trabalho em conjunto, de, como tu dizias, não é? De toda a família para se conseguir ajudar aquela criança, porque se for só uma das pessoas do casal, por exemplo, pode não ser suficiente, ou estou a ter uma grande barbaridade. Não. Isto depende muito da idade da criança, porque, por exemplo, se a criança é menor, o pai ou a mãe podem constelar por ela. Não precisam de fazer uma constelação em grupo, levando a criança. Podem vir trabalhar só o tema da criança e só o tema da raiva. Depois nós temos outras técnicas que nos ajudam a perceber se aquilo que a criança está a sentir se vem da parte da mãe ou se vem da parte do pai. Se vier da parte do progenitor que não está aberto, a mãe pode trabalhar pela criança com a família do pai, com a parte que está para trás. Porque a partir do momento que ele é pai daquela criança, há o consentimento. É assim que eu o vejo, está bem? Não conhecia esta visão, não é? Que é bem interessante. Vamos então aqui. Desculpa. É a alma da família. A família é constituída por todos aqueles membros. Se algum membro está a querer trazer consciência para a família, ainda mais está a fazê-lo através de uma criança, eu vejo isso como uma chamada de atenção e vejo isso como um grito de socorro. E se eu sentir, eu faço. E o livre-arbítrio aqui não se aplica? A partir do momento que se pertence àquela família, o teu livre-arbítrio está condicionado à família. Ok. Olha, vamos então aqui a outra pergunta. Como vê a agressividade nos namoros ou falta de amor pelo corpo enquanto criança? Não falará da linhagem da mulher ao longo dos tempos onde recebiam amor elas e estão a refletir o passado? Queres que eu repita? Por favor. Pois, eu própria fiquei aqui na dúvida. É que ao ler é mais estranho, não é? Se calhar se a pessoa estivesse a dizer faz todo sentido, mas como vê a agressividade nos namoros ou a falta de amor pelo corpo enquanto criança? Isto é uma questão que está ligada à outra que vem a seguir, que é: não falará da linhagem da mulher ao longo dos tempos onde não recebiam amor, elas estarão ou estão a refletir o passado? Ok. Desculpa, Vera. Lê-me só a primeira parte, só para eu responder devagarinho um bocadinho. Como vê a agressividade nos namoros ou falta de amor pelo corpo enquanto criança? Ok. Então, a ligação que as crianças têm com o corpo tem muito a ver com aquilo que os pais lhe passam sobre a conexão com o corpo. Se, por exemplo, a mãe ou o pai são muito envergonhados e estão, imagina que estão a tomar banho e a criança entra na casa de banho e eles se tapam, a criança pode sentir que o corpo é uma coisa vergonhosa. Então, tem muito a ver com a percepção da criança por aquilo que viu os pais, a forma como eles trataram o próprio corpo. A agressividade nos namoros, não era? Ok. A agressividade nos namoros, já estamos a falar de, se calhar também podemos falar aí na parte dos adolescentes. A agressividade é uma forma de afirmação pessoal.
Não é a melhor forma, mas é uma forma de afirmação pessoal. Então, aquele adolescente ou aquela adolescente estão a tentar impor-se perante o outro e não conseguem fazê-lo através da comunicação, então fazem através daquilo que se calhar vêem em casa. Isto já é, como eu dizia, cada caso é um caso. Eu só estou aqui a generalizar e às vezes até corro o risco de estar a dizer alguma coisa que não está certa, porque cada caso é um caso. Porque agressividade, bater nos outros, também é uma coisa que se herda. Está nos genes. Se o meu pai já batia na minha mãe, se os avós já batiam, é possível que isso esteja em mim. Nós herdamos geneticamente todas as características dos nossos antepassados. Todas. Boas, menos boas. O que nós fazemos com isso é da nossa responsabilidade. Mas enquanto crianças, essa responsabilidade é mínima. Porque eles têm, as crianças olham para os pais como heróis e como modelos do que fazer. E se depois não gostam do que o pai ou a mãe faz, às vezes até tentam fazer exatamente o contrário. Mas mais cedo ou mais tarde eles vão cair naquilo que os pais fazem. São as tais lealdades. E agora a segunda parte da pergunta que eu já não me lembro. Ok. Então, todos nós, mulheres e homens, tudo aquilo que se passou connosco, nós passamos para os nossos filhos. Então, se eu tive a percepção, e isto é muito importante, porque o pai e a mãe dão tudo o que conseguem dar. E dão tudo o que sabem e o que podem. Só que os filhos têm a percepção que aquilo não chega. Não chega. Então, qualquer um de nós tem esta percepção. O meu pai não me deu o amor suficiente, a minha mãe não me deu a atenção suficiente, e isto ficam dores e ficam feridas dentro de nós que nós passamos para os nossos filhos. Porque são com estas dores e com estas feridas que eu vou ter uma criança e que eu vou agir com ela. É baseado também nisto. Então, claro que tem muita importância todas as dores, todas as feridas que eu ainda não trabalhei, não sanei em mim, vão ter influência na educação que eu vou dar à criança. Sim. Olha, Ana, sabes uma coisa? Tinha aqui mais não sei quantas questões para ti, porque este tema realmente para mim é assim bem interessante, mas acabou o nosso tempo. Portanto, resta-me agradecer-te profundamente esta partilha, dizer-te que foi realmente muito interessante e com alguma novidade para mim, e imagino para as pessoas que nos estavam a ver também. Portanto, gratidão profunda a ti por aceitares estar aqui, mais uma vez em Mindália. Agradeço também a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo. Obrigado pelos vossos comentários, pelas vossas perguntas sempre lindas e maravilhosas. É sempre bom sentir esse feedback da vossa parte. Recordo-vos ainda que podem ver esta conferência mais tarde, também partilhá-la nas vossas redes sociais ou com aquela pessoa que sentem que pode beneficiar destas informações. Antes então de nos despedirmos, Ana, também tens a palavra para que te despeças todos nós. Obrigada, Vera. Eu vou ler aqui uma frase. A harmonia da vida familiar acontece onde cada membro ocupa o seu lugar de direito, assume o seu papel na vida, cuida de si mesmo e evita interferir no destino do outro. Isto é válido para todos, adultos e crianças. Queres ler outra vez, Ana? A harmonia da vida familiar acontece quando cada membro ocupa o seu lugar de direito,
assume o seu papel na vida, cuida de si mesmo e evita interferir no destino dos outros. Muito grata. Gratidão também, e essas palavras foram ao coração de todos nós. Gratidão. Obrigada. Mais uma vez, gratidão por nos seguirem e acompanharem. Recordo que ao subscrever o nosso canal estão a ajudar-nos. Por favor, não se esqueça de o fazer. Da minha parte é tudo e até à próxima Conexão em Direto.